Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aqui é o tio Léo. Sem delongas, vamos continuar com a resolução da prova 2025 do Cutuca. Prova que foi aplicada em 2024 para os ingressantes de 2025 anos que nós estamos, há poucos meses da prova de 2025 para os que vão ingressar em 2026. Meus queridos e queridas, nós começamos a responder a questão 1 e 2. Peço perdão porque tivemos problema com o som, mas temos que ganhar tempo, então eu peço que você que vai estudar a primeira e segunda aula, a primeira e segunda questão, tenha um pouco de paciência, porque por uma questão de tempo não vamos ficar regravando a aula, vamos seguir em frente com o conteúdo, beleza? Mas iremos trabalhar a partir da questão 7. Qual que é o meu plano? Iremos trabalhar a questão 7 até a questão 12, que é a última questão, que é a última questão da prova de língua portuguesa, redação e leitura, e depois voltaremos para a resolução das questões 3, 4, 5 e 6. Ou seja, estamos indo para a parte que eu entendo que é a parte mais difícil da prova, para que nós possamos retornar à primeira parte, finalizá-la e abordar algumas questões referentes à redação do Cutuca, beleza? Da prova do Cutuca. Então, peço a vocês, vou diminuir aqui, vocês viram o meu rosto um pouco pequeno, e iremos iniciar, então, as questões de 7 a 10. Na prova diz o seguinte: leia os trechos do diário Quarto de Despejo, descrito pela escritora mineira Carolina Maria de Jesus, para responder às questões de 7 a 10. Então, eu farei a leitura desse texto, mas será uma leitura, como que eu posso dizer, uma participativa, onde o meu objetivo não é simplesmente ler, mas é mostrar para vocês como ler, como entender, como absorver, quais as perguntas a se fazer. Por quê? O meu objetivo não é simplesmente responder esta prova, mas é preparar você para que você consiga fazer e passar na prova desse ano. Beleza, pessoal? E com a ajuda do nosso amigo Fajuto, estaremos aqui preparando você para ser o aluno mais fodarástico da prova do Cutuca 2025-2026. Valeu, pessoal! Um minuto de pausa. Vou ligar o ventilador aqui porque está faltando ar para mim e já iniciaremos a resolução da prova do Cutuca. Beleza? Um minuto. Pois bem, pessoal, reiniciando aqui então, continuando agora, deixa eu me fazer um comentário. Cara, existe o jeito certo e o jeito errado de você fazer a leitura de um texto. Qual que é o jeito errado? É o jeito padrão que todo mundo faz. Mesmo quando a pessoa lê falando ou apenas lê, ela começa o seguinte: vamos começar aqui pelos textos para as questões 7 e 10. A leitura do jeito errado. 19 de maio de 1958, dirigi para a rua Asdrubal Nascimento, eu não sei andar à noite, a fusão das luzes, desvio-me do roteiro. Cara, olha só. Você está vendo tudo diretão. Sabe o que você está... Você não está usando a inteligência. Cara, a ideia de quando você lê um texto é, primeiro, você respeitar as pausas e, segundo, você visualizar. Você tem que visualizar aquilo que você está lendo. Então, como que eu faço para conseguir visualizar? Cara, você precisa dar tempo para o seu cérebro processar as informações. Como que você faz para o seu cérebro processar as informações? Cara, você vai ler feito um bêbado. Certo? Ah, mas eu não posso falar na hora da prova, mas você pode ter a sua voz mental. Então, como que é ler feito um bêbado? Então, farei com vocês a leitura aqui. 19 de maio de 1950. Peço perdão porque eu estou olhando em outra tela, que as letras estão maiores, para fazer a leitura do texto, tá bom? Então, digamos que você fosse ler o texto. Olha como eu vou ler, pessoal. 19 de maio de 1958. Eu dirigi para a rua Asdrubal Nascimento. Eu não sei andar à noite. A fusão das luzes desvia-me do roteiro. Eu preciso ir perguntando. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite, há mais silêncio. Às 8h30 da noite eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre.
Quando eu estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo. Vamos para o próximo texto. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto, aqui, ó. 17 de julho. Deixei o leito às 5h30 e carreguei água. Na torneira, sempre sai encrenca. Você passou na minha frente! Não passei! E daí prossegue. 7 de agosto. Deixei o leito às 4 horas. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. 18 de setembro. Deixa eu subir aqui, que é meio longo aqui, o 18 de setembro. 18 de setembro. Hoje eu estou alegre. Eu estou procurando aprender a viver com espírito calmo. Acho que é porque estes dias eu tenho tido o que comer. Quando eu vi os empregados da fábrica, olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi estes versos. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Traz um letreiro nas costas dizendo onde é empregado. 16 de outubro. 16 de outubro. Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Agora eu vou modificar o início da narrativa diurna. Isto é, o que ocorreu comigo durante o dia. 7 de janeiro, 1959. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isto, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos. Só que os preços nos impossibilitam de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau. Então, o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo. E jogam creolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comeu bacalhau. Eles pedem, compra, mamãe! Mas comprar como? A 180 quilos? Espero, se Deus ajudar-me, antes de eu morrer, hei de comprar bacalhau para eles. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, aqui ó, embaixo, quarto de despejo, Diário de uma Favelada, editora Ática, São Paulo, 2014, página 37, 151. Só vamos fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, eu li como um bêbado, como alguém que estava de porre. Mas você percebeu as pausas que eu fui dando? Quando eu falo você ler como um bêbado, é porque isso facilita com que você dê pausas. Você crie uma entonação. Você tem um tom mais lento de leitura, mais aprofundado, onde você tem tempo para você imaginar aquilo que você está lendo, você construir a imagem do ambiente que está sendo relatado para você. Então, essa é a leitura correta de você fazer. Agora, pessoal, vamos fazer algumas considerações aqui. Olha só, todos os textos, sem que a gente vá ainda para as questões. Cara, quem está escrevendo esse texto? É um homem? É uma mulher? Vemos aqui claramente que se trata de uma mulher. Isso fica muito claro, por exemplo, na fala do dia de 7 de janeiro, onde as crianças dizem, compra, mamãe. Ou seja, estamos falando de uma mulher. Uma mulher que está escrevendo sobre o seu cotidiano, onde ela escreve no dia 19 de maio de 58, depois em 17 de julho do mesmo ano, depois em 7 de agosto do mesmo ano,
18 de setembro do mesmo ano, que é 1958, 16 de outubro de 58, e de repente temos um salto para 7 de janeiro de 59. Pessoal, que tipo de texto que uma pessoa escreve, colocando a data e relatando os acontecimentos que acontecem com ela dentro da rotina? Ela coloca a data e escreve os acontecimentos, o que acontece com ela dentro do dia. Que gênero que é esse, pessoal? Muito bem, pessoal. Diário. Exatamente, ela está escrevendo um diário. Mas só o fato de ter as datas faz do texto um diário? É só o diário que tem as datas em cima? Com certeza não. Você tem jornais, você tem revistas, você tem editoriais, você tem cartas. Então, todos esses gêneros textuais, esses tipos de texto, você possui aí a presença da data. Mas o que caracteriza isso como um diário? É também o fato dela fazer os relatos do cotidiano dela. E no diário, pessoal, olha só, você percebe, essa mulher que está escrevendo, ela escreve do seu cotidiano, sim ou não? Sim, né? Ela pode colocar o relato de outras pessoas que aconteceram, por exemplo, como aqui, ó, onde eu vou destacar para vocês, com um travessão, dizendo de uma confusão que saiu, ela pode fazer isso? É um diário. Cara, imagina, o diário é meu, o diário é seu. Você pode escrever um poema no seu diário, você pode escrever uma música no seu diário, você pode colocar a música de outra pessoa no seu diário, você pode escrever um poema de outra pessoa no seu diário? Pode, sim ou não? Pode! Se você quiser desenhar um cocôzão, você pode desenhar um cocôzão no seu diário? Pode, porque o diário de quem? É seu, caramba! Então, da mesma forma, o que a mulher está escrevendo aqui? Ela está escrevendo as coisas que acontecem no cotidiano dela, e ela está colocando os pensamentos dela, então ela pode escrever isso? Sim! Mas aqui a gente tem algumas observações. Olha o nome do gênero, diário. Ela escreve diariamente? Ou não? Olha os intervalos entre as datas. Cara, a gente tem intervalos de quase um mês entre as datas, alguns um prazo até maior. E basicamente a reclamação, as colocações da mulher, em grande parte, dentro da questão dela morar na favela, e o contraste com aquilo que ela vê na cidade, nós temos aí o relato de um ambiente bastante hostil, onde existe uma disputa por água, um ambiente onde ela vive numa realidade pessoal em que ela não dispõe de comida. Como que nós sabemos que esta mulher, o nível de formação desta mulher, podemos dizer que é uma mulher que tem uma formação elevada ou não? Como sabemos isso? Pessoal, a gente olha, por exemplo, aqui em 19 de janeiro, olha as palavras aqui no segundo parágrafo: viludos, cetim. Ela escreveu dessa forma. Olha lá no final. Cadê? Os meus filhos nunca comeu. Ela não usa no plural, ela usa no singular, ela não faz a concordância. Ou seja, o nível de instrução dessa mulher, baseado no que nós lemos, é um nível de instrução alto ou baixo? Baixo. O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal? Que uma leitura ativa, uma leitura envolvente, obriga você a mergulhar no texto que você está lendo. Tio Léo, eu tenho que fazer todos os textos? Tenho. Não preciso. Claro que precisa. Claro. Você não é um fajuto, né? Você é fajuto? Você é esse frango? Você é um frango de vestibular? Um frango de vestibulinho? Você é um fajuto? Não, né? Então você tem que ler. Isso é uma leitura ativa. Cara, olha só a loucura. Se você tiver essa humildade de se colocar diante do texto, lê-lo de uma forma adequada. Quando eu falo com humildade, significa você reconhecer que você precisa prestar atenção no texto e admitir que talvez você não tenha todas as respostas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, imagine que eu comece a descrever esta bolinha. Aí eu pergunto para você: qual a cor desta bola? Você vai me falar azul. Eu vou dizer: prove para mim que esta bola é azul. Ah, tio Léo, porque eu sei que essa cor é azul. Eu vou dizer: informação errada. Sabe por quê? Você não tem que usar um conhecimento externo à bola. Em algum lugar desta bola de borracha está escrita a cor dela? Cara, não está.
Então eu posso dizer que a cor desta bola é azul? Não. Eu posso dizer, por exemplo, que esta bola é de vidro, ou titânio, ou urânio, ou plástico, ou borracha? Ah, pode, porque ela é macia, flexível. Desculpa. Mas eu dizer que ela é de um material ou outro, sem que essa informação esteja constando na bolinha, é uma informação externa. O que torna eu dizer que ela é de plástico ou de borracha, ou mesmo de ferro, uma informação inválida. Eu não tenho na própria bolinha os elementos que a descrevam. O que eu posso dizer? Que ela tem uma superfície bastante com pontos diferentes, uma superfície talvez semi-áspera por conta de elementos pontiagudos? Sim, porque eu estou analisando a própria bola. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você vai ler um texto, você não tem que buscar as informações fora do texto. Se atenha ao texto. Ok? Por que eu estou falando isso, cara? Porque com essa leitura que nós fizemos previamente agora do texto, eu te garanto com 100% de certeza que você consegue responder qualquer pergunta. Só que eu vou te ensinar agora uma técnica para você responder essas perguntas. Cara, olha só. Imagine que eu comprei uma garrafa de água mineral. Fui lá em algum lugar, comprei agora uma garrafa de água mineral. Aí fui na cozinha, peguei 3 copos de vidro, lavei eles adequadamente. Os 3 copos estão 100% limpos. A água está limpa, está lacrada, inclusive a garrafa. Abri a garrafinha, coloquei água no primeiro copo. Posso tomar água? Posso, a água está limpa. Coloquei água no segundo copo. Posso tomar água no segundo copo? Posso, a água está limpa. Coloquei veneno transparente no terceiro copo e joguei água. Posso tomar água? Não. Porque apesar da água parecer estar limpa, ela está contaminada. Outro exemplo. Coloquei água no primeiro copo, que está lavado, água no segundo, água no terceiro copo. Só que o terceiro copo está com veneno. Aí peguei, coloquei um funilzinho na garrafa e voltei os 3 copos. Pergunto, posso tomar a água da garrafa? Sim ou não? Claro que não, né, pessoal? Por quê? Toda a água que estava limpa foi contaminada pela parte que estava suja. Ou seja, ainda que uma parte, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20 de alguma coisa esteja ok, se uma parte não estiver ok, ela contamina todas as outras. E todas as outras ficam contaminadas. Agora imagina que não estamos falando de água, estamos falando de uma questão. Aí você tem uma alternativa. Aí uma das alternativas, a primeira parte do que a alternativa diz está certo, a outra parte está certa, a outra parte está certa, a outra parte está certa. Só que a última parte, ou alguma das partes, estão erradas. Pergunto, se a alternativa tiver 10 partes, 9 estiverem com a informação exatamente correta e uma estiver com a informação distorcida, a alternativa está certa ou está errada? Está errada, pessoal. Por quê? A parte errada contamina a que está certa. Guarde isso. A parte errada contamina a parte que está certa da questão. Se você tem uma alternativa que tudo está correto e uma parte está errada, a alternativa inteira é contaminada pela parte que está incorreta. Fechou? Vamos para a resolução de algumas questões. Vamos lá. Eu vou me diminuir aqui para ver se eu consigo colocar a questão inteira. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu diminuir um pouquinho. Calma aí. Calma aí, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Sem delongas, vamos aqui para a questão 7. Questão 7 da prova do Cotuca.
A partir da leitura do trecho, que foi o trecho que eu li com vocês anteriormente, né? Assinale a alternativa que aborda corretamente as características do gênero diário. Então, o que é gênero? Gênero é o tipo de texto. Então, as características do gênero, do tipo de texto diário. Alternativa A. As passagens indicam o registro de dias. Pessoal, temos no texto passagens que indicam registro de dias? Sim ou não? Resposta é sim. Sendo esta uma característica específica e distintiva do gênero diário. Pessoal, olha só. A existência de registro de dias é uma característica específica, isto é, única, que se aplica apenas ao gênero diário, ao ponto de que apenas os textos do gênero diário são distinguidos por serem os únicos com a presença de data? Essa informação está correta, sim ou não? Só o diário tem registro de datas? Só o diário começa com a data? Ou não? Não, né, pessoal? As passagens indicam registro de dias? Água limpa. Sendo essa uma característica específica e distintiva do gênero diário? Água suja. Pessoal, se eu tenho água limpa e misturo com água suja, a água está contaminada. Se eu tenho uma alternativa onde uma parte está correta e a outra parte está incorreta, a alternativa como um todo está incorreta. Então, a alternativa A não é. Vamos para B. As passagens contam com a presença de primeira pessoa do singular. As passagens contam com a presença de primeira pessoa do singular? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não confia no examinador da prova. Ele não te ama. Ele quer o seu mal. Ele quer que você não passe. Ele fez a prova para te reprovar. Entendeu? Ele não gosta de você. Ele é seu inimigo. Ele vai destruir você. Então não confia nele. As passagens contam com a presença de primeira pessoa do singular. Contam. Vai lá e verifica. Olha, vamos olhar? Vamos voltar lá em cima. Ó. Aqui, ó. Eu dirigi. Eu não sei. Eu gosto. Cadê? Quando estou? Eu estou. Vamos lá. Eu. De novo. Eu outra vez. Vamos lá, tem mais? Eu vou. Eu vou de novo. Eu fiz. Ou seja, olha só a pergunta. Letra B. As passagens contam com a presença de primeira pessoa do singular? Sim. Dado válido, informação correta. Visto que, por serem do gênero diário, o texto é um diário, sim ou não? Sim. Ou duas informações corretas. Carolina Maria narra uma história pessoal. Quem está narrando a história é Carolina Maria? Vamos ver. Olha só. Carolina Maria. Então ela está narrando uma história pessoal? Sim ou não? Sim. Então temos mais um dado verdadeiro. A história que ela está narrando lá no diário é pessoal? Cara, é um diário, então lógico, a história é pessoal. Mais um dado correto. Essa estrutura do quê? De diário não se quebra mesmo com a utilização do plural? Isto é, quem escreve o diário pode escrever no plural? Sim ou não? Sim. Isso acontece no texto? Vamos lá, no final. Olha só. Os meus filhos nunca comeu bacalhau. Os meus. Está no plural? Sim, mas ela falha. Falha? Sim. Isso muda o texto, atrapalha o texto, impede a gente entender o texto? Não. Então, mais uma informação correta aqui na alternativa B. Na última parte. Já que ela assume um tom de coletividade. Sim. Todas as informações estão corretas? Sim. Qual é a alternativa correta? A B, pessoal. Cara, foi difícil.
Vamos combinar? Não foi. O que a gente fez? A gente olhou parte por parte, parte por parte. E aí, como todas as partes estiveram corretas, comprovamos que a alternativa está correta. Só que olha só. Isso é importante. Você saber encontrar a alternativa correta não te faz um concurseiro, uma concurseira, um vestibulando, uma vestibulanda fodarástico. Isso não te faz foda. O que te faz um estudante foda é você conseguir ler o texto, encontrar a alternativa correta e ainda conseguir ler as alternativas erradas e explicar por que está errada. Então, nós não vamos ainda pular para a questão 8. Agora nós vamos entender por que as outras alternativas estão incorretas. Cara, só que lembrando, aqui as técnicas que eu estou ensinando, meu foco é o quê? É você passar, mas é também aprender a te dar velocidade. Então, assim, muitas sacadas aqui tem o foco do quê? Você tem que ter velocidade, cara, porque a prova ela não vai esperar todo esse tempo. Aqui eu estou te ensinando como entender. Mas na hora da prova, você vai ter que executar isso, ó, no automático. E, Léo, como que eu faço isso? Cara, respondendo e respondendo mais questões e questões e questões e questões em questões ao infinito e além. Vamos lá, a alternativa C. Vamos ler a alternativa C. As passagens do texto têm passagens? Sim ou não? Sim. Então, dado correto. Por serem do gênero diário, é um diário? Sim. Não indicam interação com o leitor. Ela não interage com o leitor? A autora não interage com o leitor? Vamos lá. Vamos para o texto. Olha só, 16 de outubro. Vocês sabem que eu vou carregar água todos os dias. Se ela está falando, vocês sabem, ela está se dirigindo a quem, pessoal? Ela está se dirigindo ao leitor. E a questão diz que não indicam a interação com o leitor. Está verdadeira ou falsa a afirmativa de que a autora não interage com o leitor? Está falsa. Água limpa, água suja. Toda água está suja. Coisa certa, coisa errada. A alternativa está errada. Porque se uma parte estiver errada, ela contamina todas as outras e tudo se torna errado. Centrando-se apenas no eu do memorialista. Esquece. Olha só, a alternativa D, de dedo. As passagens que apresentam textos dialogados, temos passagens com textos dialogados, verificados pela presença de travessão e discurso direto. Temos isso no texto? Temos, pessoal. Olha só aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Cadê? 17 de julho, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês verem. Eita, sou. Aqui, ó. Você passou na minha frente. Não passei. Olha só, essas passagens, elas estão com a presença de travessão e discurso direto. Ou com inserções de versos. Temos versos no texto, no poema? Temos. Aqui, ó, alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Traz um letreiro nas costas e não tinha empregado. Ou seja, temos poema no texto? Temos. Aqui, ó. Ou com inserções de versos. Não podem coexistir no gênero diário. Pessoal, não pode existir o relato de uma conversa que quem escreve o diário viu outra pessoa fazer. Não pode existir no diário poemas que a pessoa quer anotar. Pode ou não pode? Pode! Porque o diário é da pessoa. Então essa informação está certa ou está errada? Está errada. Então se a primeira informação está correta, se a segunda está correta, se a terceira está correta, mas a última, a quarta, está incorreta, se tudo estiver certo, mas uma parte estiver errada, tudo está errado. Beleza, pessoal? Ó. Alerta fajuto. Cuidado com as alternativas que parecem que têm partes certas. E você não lê até o final. E aí lá no finalzinho tem alguma coisa errada. Alerta fajuto. Cuidado com a alternativa correta fajuta.
Então, a alternativa correta é a letra B. Muito bem. Vamos para outra questão. E aqui encerramos só 2 questõezinhas, porque isso demanda muito tempo, um tempo de uma aula praticamente, né? Então, a gente não quer também que seja maçante o tempo de resolução aqui da prova. Então, vamos de 2 questõezinhas em 2 questõezinhas. Vamos lá. Estão 8 em relação ao papel do narrador. O que é um narrador? O que o narrador faz? É aquele que narra a história. Temos uma narradora no texto, pessoal? Temos alguém contando uma história no texto? Temos alguém falando alguma coisa no texto? Temos! Quem é a pessoa? Caramba! Sim, é essa que você falou. É a abençoada que escreve o diário, pessoal. Então, em relação ao papel do narrador, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. No relato do dia 16 de outubro. Aí você confia que porque tinha datas, que existe a data de 16 de outubro, né? Fofinho, fofinha. Fico roxo. Aí o examinador, que é teu inimigo, ele mete uma data que não existe aqui no meio da prova. E aí você vai falar, beleza, essa data existe. Cara, colocou alguma coisa, alguma data bem explícita, alguma coisa muito pontual. Sabe o que você faz? Vai e confere. Porque de repente a data é informação falsa e o resto é verdadeiro, você cai do cavalo. Então a pergunta é, existe um relato de 16 de outubro no texto? Não lembro, então vamos lá. Tem? Aqui, ó, temos. Cadê? Cadê? Ó? Aqui, ó. 16 de outubro. Então temos um relato de 16 de outubro. Vamos lá. Então, dado verdadeiro? Dado verdadeiro. Ficam claros o papel de narradora. Temos uma narradora? Temos. Que orquestra seu universo narrativo. Pessoal, o que é orquestrar? Orquestrar significa conduzir, significa construir, significa controlar. Assim como o maestro controla uma orquestra, a narradora, ela controla o que ela está construindo através do registro dos diários. Essa informação está correta? Ela está orquestrando o seu universo narrativo? Sim ou não? Sim. Então, temos um relato do dia 16, dado verdadeiro. Temos um papel de narradora, dado verdadeiro. Temos que esta mulher, ela orquestra o universo narrativo, dado verdadeiro. E sua inconsistência, ou seja, a incapacidade de tal papel. Cara, no texto, mostra que a mulher é incapaz de tal papel. Alguém é incapaz de escrever o próprio diário? Alguém é desqualificado para escrever suas próprias memórias? Não! Então essa informação está correta ou incorreta? No texto fala que ela é inconsistente, ela tem inconsistência de tal papel? Não! Então a informação está verdadeira ou falsa? Falsa! Então, se dia 16 está correto, se ela é narradora está correto, se ela orquestra o universo narrativo está correto, mas se dizer que ela é inconsistente, é incapaz de falar do seu universo, é uma informação falsa. O que acontece com todo o conjunto da questão? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E tem uma parte contaminada, tudo se contamina. Se todas as partes da questão estão certas e uma parte da questão está errada, toda a resposta dessa questão está errada. Então, aí ela fala, concentra o papel quando Carolina Maria afirma, agora eu vou modificar o início da narrativa diurna. Ou seja, cara, ela não está desqualificada. Pelo contrário, quando ela fala, agora eu vou modificar o início da narrativa diurna, ela ainda está mostrando que ela é capaz de controlar, sim, o próprio universo dela. Então a alternativa A está errada. A alternativa B. No relato do dia 16 de outubro, temos um relato do dia 16 de outubro? Temos. Verifica-se o diálogo da narradora com os leitores. Temos no dia 16 de outubro o relato da narradora com os leitores? Vamos ver.
Vamos ver, 16 de outubro. Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Ela está falando conosco? Sim, pessoal, ela está falando conosco. Então vamos lá, vamos voltar aqui. 16 de outubro, narradora, com os leitores. Ao se dirigir a eles por vocês. Sim, ela se dirige a nós por vocês. Nesse momento ela afirma que eles conhecem sua rotina. Ela afirma que eles conhecem sua rotina? Vamos ver. Olha só o que ela fala em 16 de outubro. Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Ela está afirmando que a gente sabe a rotina dela? Sim. Então a informação do texto está correta também? Sim. Aí, cadê? Neste momento ela afirma que eles conhecem sua rotina, mas tal conhecimento não procede. Tal conhecimento não procede? Realmente não procede. Você sabia que ela carregava água? Apesar dela falar que você conhecia? Não. Eu sabia que ela carregava água, apesar dela falar que eu sabia? Não, não sabia. Então, tal conhecimento realmente não procede. Outro lado verdadeiro. Pois os leitores não têm elementos narrativos suficientes para ter informação por ela referida. A gente tem elementos narrativos suficientes para ter a informação, saber disso sobre ela? Não. Cara, ao meu ver, sendo bem honesto, ao meu ver, essa alternativa AB, todas as informações, todas as partes estão corretas. Eu consideraria ela como uma alternativa correta. Pode ser que ela fale, que a gente conhecer a rotina dela de carregar água todos os dias, por conta disso. 17 de julho ela fala, deixei o leito às 5h30 da manhã e carreguei água. Então pode ser, na torneira sempre sai encrenca. Então, pode ser que consideraram a B errada no sentido, perdão, a errada no sentido, a B, perdão, errada no sentido de que ela afirma que todos conhecem sua rotina. Nós sabemos que ela vai buscar água. Só que não está escrito que ela vai todos os dias. Está escrito apenas que ela vai buscar água. Mas tal conhecimento não procede. Ao meu ver, essa alternativa ela está correta. Por quê? A gente não sabia que ela todos os dias vai buscar água. Mas, como a banca considerou como errada, muito provavelmente pode ser porque ela disse lá em cima isso. Por mim, eu consideraria essa uma questão anulada. Mas, ao meu ver, essa alternativa está certa, consideraram errada, vamos deixar aí do jeito que disseram. Alternativa C. Alternativa C, calma aí. No relato do dia 19 de maio, temos um relato do dia 19 de maio, pessoal? Temos esse relato? Vamos ver. 19 de maio, temos. É o primeiro relato. Aqui, ó. Temos, é o primeiro relato. Identifica-se a associação da narradora, isto é, a Maria, a um certo ideal de poesia. Ao evocar a noite, ela evoca a noite? Sim. O contemplar as estrelas, ela fala do contemplar as estrelas, 19? Sim. E os atos de ler e escrever, ela fala disso no texto? Sim. Deixando de lado o papel de narrador que deve se concentrar no desenvolvimento do enredo. Cara, ela deixa de lado o papel de narrador? Num diário, a pessoa escrever uma poesia é deixar de lado o papel de narrador? Claro que não. A informação está errada. E vamos para a alternativa D de dedo. No relato do dia 19 de maio, temos um relato do dia 19 de maio? Sim ou não? Sim. Carolina Maria, temos uma Carolina Maria no texto? Sim ou não? Sim. Brinca com o papel de narrador ao transitar de um tom lírico, isto é, de um tom poético, quando ela fala sobre contemplar as estrelas. Ela fala sobre isso no dia 19 de maio? Sim ou não? Sim. Passando para um tom mais objetivo, quando ela fala do odor dos excrementos que mescla com barro podre. Ela fala sobre isso no texto? Sim. Todas as partes do entender estão verdadeiros? Sim. A questão está correta? A alternativa está correta? Sim. A alternativa correta, letra D de dado. Cara, você percebeu? A gente foi resolvendo parte por parte.
item por item, questão por questão, analisando cada parte do texto, entendendo por que ele está certo ou por que está errado. Sempre comparando com o texto. Sempre procurando entender o texto. Beleza, pessoal? Então, essas foram as questões 7 e 8 da prova do Cutuca 2025, para ingresso em 2025, que foi aplicada no ano passado e que vai ser aplicada novamente neste ano agora. E estamos trabalhando com a resolução, beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que ficam, que vão. Cara, reveja esse vídeo. Anote. Pelo amor, não veja esse vídeo deitado. Senta numa cadeira, põe a tua bunda numa cadeira, tá? Põe o teu cotovelo em cima de uma mesa. Pega um caderno, um lápis, caneta, borracha, marca-texto e anota. Porque você com o tu deitado e o tu na cadeira, o tu na cadeira, vai ser muito mais efetivo do que o tu na cama. Tá bom? É isso. Desejo que vocês passem, desejo que vocês arrebentem e ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus e